a gente vai discutir sobre como as práticas universitárias elas reproduzem e questionam o racismo e a branquitude, quais as potencialidades que elas que devem ser exploradas dentro desse questionamento e qual a relação entre colonização epistêmica, racismo e branquitude e como é possível interpelar essa distribuição racial dentro da universidade. E para isso a gente convida 3 pessoas. A primeira pessoa é o Francisco Goulart. Ele é historiador, morador da favela de Manguinhos, militante, apoiador do Fórum Social de Manguinhos, da rede de comunidades e do movimento contra a violência e do movimento da Mogi Maia. A segunda pessoa é o Lourenço Cardoso, professor adjunto da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB, da Paulista, graduado em História pela PUC de São Paulo, mestre em Sociologia pela Universidade de Coimbra, doutor em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara, e as principais áreas de interesse do Lourenço são literatura e relações raciais, com particular interesse pelo tema da branquitude, que é a identidade racial branca. Terceira convidada é a Natane, que é estudante aqui de Relações Internacionais aqui da PUC. Ela é membro do coletivo Nuvem Negra. E, enfim, a pesquisa dela tem como foco História e Cultura, principalmente nas Américas, através de uma perspectiva afrocentrada. Boa tarde a todas e todos. Agradecer o convite. Antes de começar, eu vi que aqui parece que tem um público diversificado, né? Tem gente que é estudante universitário, não é isso? Tem um grupo que parece que participa de projeto social, é isso? Estou fazendo esse início até para poder começar e minimamente a gente balizar do que a gente está falando, né? Que pode nem todo mundo saber o assunto que a gente vai estar discutindo aqui, e aí tentar dar uma nivelar um pouco. Vocês já ouviram falar na palavra branquitude? Quem já ouviu falar, levanta a mão, só para me ter um. Quem poderia me explicar rapidamente o que seria a branquitude? Claro, o seu convidado, eu que vou ter que falar disso. Porque eu queria ver, né, gente? Às vezes vocês já sabem, né? Então eu vou ficar repetindo aqui. Então eu só vou fazer uma citação rápida para a gente começar a conversar sobre isso. E aí, dialogando já com essa imagem que está aqui atrás, tá? Tem uma pesquisadora. Tem uma pesquisadora que se chama Frankenberg, que ela diz que a branquitude como um lugar estrutural de onde o sujeito branco vê os outros e a si mesmo, uma posição de poder, um lugar confortável do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se atribui a si mesmo. Branquitude, é um lugar de privilégio, simbólico, subjetivo, objetivo e material. E aí, eu trouxe um episódio que aconteceu na época das Olimpíadas. Aquela pessoa ali é um comediante, e eu já vou dizer porque eu sempre me posiciono, na minha avaliação, um comediante escroto, chamado Rafuco. É uma pessoa branca, que se coloca como branco e que construiu uma exposição na época dos Jogos Olímpicos. Nessa exposição, uma das peças da exposição era uma exposição que falava da segurança pública e a sua relação com as Olimpíadas. Nessa exposição, tinha vários materiais. Um era esse cartão postal aqui.
né? Era esse cartão postal aqui, que eu não sei se a foto está pequena, mas é um carro cheio de tiros, né? Tiros realizados pela polícia. Aquela imagem ali foi uma imagem que correu o Brasil, que foi da chacina de Costa Barros, onde os policiais deram mais de 100 e poucos tiros. E o que tem a ver isso com a branquitude? Né? Se branquitude é lugar de privilégio, de branquitude é lugar do branco ver o outro, né? E falar do outro coisas que não fala de si mesmo, né? O Rafulco fez uma exposição para falar da violência que não acontece com ele, acontece com o outro, e aí o outro, majoritariamente, é uma população preta, moradora de favela, certo? E retratou isso. Ah, tem gente que pode dizer legal, tem gente que não, né? Ele contribuiu com a discussão de violência pública e tudo mais. Só que ele estabeleceu, a partir da sua branquitude, do seu lugar de poder e do seu privilégio, que ele poderia apresentar aquela imagem ali sem qualquer tipo de consulta para as mães dos jovens que foram executados em Costa Barros. Então ele pegou uma imagem que rodou o mundo, né? Algumas pessoas vão dizer, mas a imagem é pública, né? Ah, eu não sou racista. Não, tá. Legal, tudo bem, né? Então assim, o que a gente vai conversar um pouco hoje aqui é sobre essa questão, né? É sobre a branquitude, como os brancos, né, a partir do seu lugar de poder, por desse lugar de privilégio, vai construindo uma imagem que não é a sua imagem. E eu trouxe essa questão aqui para retratar um pouco isso. O movimento negro na época, né, e eu vou falar também, sempre procurando ter cuidado para não generalizar, mas boa parte do movimento negro fez uma ocupação para questionar essa exposição. Estou falando de uma peça apenas, né? Teve outras peças, né? Então, assim, a partir do lugar que ele tem na sociedade, ele se achou que tem razão para expor e tudo mais. Isso é racismo? Quando fica a dúvida é bom, né? Então faz a gente pensar. Então a gente não precisa ter resposta sempre, né? Então, ao meu ver, isso é um processo racista, né? O professor vai trabalhar, que eu sei que ele trabalha, ele deve tocar um pouco no assunto. Quando ele falar de branquitude, ele deve caracterizar duas branquitudes: a branquitude crítica e a branquitude acrítica. Isso que eu estou apresentando aqui seria uma branquitude crítica, né? Que parece que não tem nada de racista aí, mas teve um processo, né, que foi colocado por uma pessoa branca a partir do seu lugar de privilégio para falar do outro e sem qualquer tipo de consulta. E aí, recentemente, né, um dos filósofos preferidos do Francés da contemporaneidade, está aqui do meu lado, Ronilson Pacheco. Vocês conhecem o Ronilson, né? Do Coletivo Negro. Ele escreveu um texto, né, que ele diz que o fim do racismo será impossível sem o fim da branquitude. Sem os brancos perderem os seus privilégios na sociedade, material, subjetivo, a gente não vai conseguir terminar com o racismo. O Rafulco, né, fazendo esses processos assim, isso vai potencializar o racismo, né? O Ronilson escreveu algumas partes que eu queria compartilhar com vocês. A branquitude é o tumor que traz como efeito essa incapacidade das pessoas brancas
fazerem a travessia pelo deserto do desconforto, do incômodo, do silêncio para a ressignificação, para a mudança de mentalidade, para a fragilidade nociva de suas convicções e achismos. O Rafuco achou que era legal. E essa questão do Rafuco a gente vê em vários processos. Isso é a branquitude. E aí, gente, eu tenho algumas convicções, ou seja, hoje é a convicção. Talvez na semana que vem isso deixe de ser, porque a gente vai dialogando, a gente vai aprendendo. Hoje eu posso aqui, essa minha convicção pode acabar. Como o Ronilson colocou que o fim do racismo será impossível sem o fim da branquitude, eu afirmo também que racismo não se acaba com desculpas. E privilégios não se acaba com reconhecimento. Eu quero sempre trabalhar muito essa palavra privilégios, e a questão da branquitude, porque pessoas brancas, hoje, inclusive que às vezes estão no meio acadêmico, fazem uma fala muito que eu reconheço meu privilégio. Aí eu falo para ela, e daí? Reconhecer privilégio não acaba com racismo. E aí, desde o ano passado, um grupo de favelados, e aí eu vou contar uma experiência que vai perpassar por essa discussão que a gente está fazendo aqui sobre branquitude, sobre privilégio, sobre epistemologia. Desde o final do ano passado, um grupo de favelados, o Rodrigo também está aí, ele não é favelado, ele não é favelado nem é preto, mas é um branco legal. Uma observação também. Quando a gente fala da branquitude, não quer dizer que a gente vai acabar com todos os brancos não, tá? É diferente. A gente quer que esses brancos percam, ou compartilhem, ou a gente consiga, discutir essas questões, que isso possa, a gente fala tanto em desigualdade, o Estado é desigual, mas a gente esquece que o Estado somos nós também, Então, os brancos classe média, os brancos que estudam na PUC, os brancos que têm o privilégio. Então, se esse privilégio, não for compartilhado, não tiver uma reflexão, o racismo não vai acabar nunca. E aí, desde o final do ano passado, a gente criou, estou falando a gente porque foi um grupo de moradores de favelas, a gente criou um evento que se chama para que e para quem servem as pesquisas sobre favelas. Para que e para quem servem as pesquisas sobre favelas. E o que isso tem a ver com branquitude, essa palavra epistemologia, essa palavra privilégio, o que isso tem a ver? O primeiro encontro foi em novembro, na favela de Manguinhos. E aí a gente fez essa pergunta, para que e para quem servem essas pesquisas? Foi uma pergunta feita por favelados. Porque a gente queria entender por que há tanto tesão e desejo por pesquisar a favela. Qual o fetiche das pessoas quererem pesquisar a favela? Essa foi a pergunta. E foi muito legal que a partir daí a gente começou a discutir outras questões. E aí a gente começou a ver que o que um outro autor, que se chama Guerreiro Ramos, dizia num dos livros dele. Vale lembrar que a teoria antirracista, de maneira geral, tem restringido em pesquisar o oprimido, deixando de lado o opressor. Desta forma, é sugerido que a opressão é somente um problema do oprimido, em que o opressor não se encontra relacionado. Por esta razão que Guerreiro Ramos sustentou que teorias sobre relações raciais no Brasil são, na verdade, uma sociologia do negro brasileiro. O que eu estou dizendo com isso
em relação com quanto pesquisa para quem? A classe média branca, né, rica, cheia de privilégios, a branquitude em geral, quer pesquisar a favela, quer pesquisar o oprimido, quer pesquisar. E aí, para que eles querem pesquisar? E aí, essa era a pergunta. E hoje a gente já está indo para o 6º encontro do para que pesquisa sobre favelas. E eu posso dizer que um dos consensos é para validar um pouco que a antropologia ocidental cristã, né, parece que só tem uma história do mundo, né? Na PUC eu sei que vocês só aprendem isso. E aí vem um coletivo Nuvem Negra e, porra, para com isso, cara. Vamos pegar uns autores negros aí, vamos trazer para esse curso aqui, que não é só Rousseau, não é só Montesquieu, né? Vamos falar dos autores negros, vamos falar de Maria Carolina de Jesus. Existe uma outra epistemologia, existe um outro conhecimento. E aí a gente começou a discutir tudo isso nesse encontro. Né? E aí, gente, o consenso que a gente vem tirando é que esse fetiche de pesquisar a favela é muito com o intuito de manter privilégio, de manter a sua branquitude intacta. E aí a gente não vai enfrentar o racismo, como o Ronilson colocou nesse texto que eu citei aqui. E aí a gente tem questionado a partir desse encontro, né? Por que a gente não faz uma inversão? Por que a gente não estuda os brancos? Por que a gente não estuda, e aí tem uma outra categoria que tem surgido nesses encontros, por que a gente não estuda a elite? Porque eles só querem nos estudar. E quando eles querem nos estudar, eles estão se apropriando. Não é à toa que dentro de uma universidade, a oralidade não é valorizada. Tem uma intenção. Tem uma intenção. Eu sonho com uma universidade, né, onde eu possa chegar aqui, se eu quiser escrever uma porra de uma tese, eu escrevo. Se eu quiser chegar e verbalizar aqui 1 hora e contar minha tese só com a palavra, só com a oralidade, vai ter o mesmo efeito. Mas a epistemologia branca, ocidental, cristã, validou que o escrito é que vale. Então o que a gente está falando é disso. Né? Quando a gente está falando de branquitude, de privilégio, de racismo, a gente precisa tocar nessas questões. E aí, como nesse texto que o Ronilson escreveu, não tem mais volta, não tem mais retorno, não tem mais volta. Os brancos, a branquitude, que ficar incomodada com isso, dane-se. Né? Porque, historicamente, né, os não brancos, os pretos, são violados diariamente, historicamente, né? E para essa população, não tem problema nenhum. Agora o branco, quando é questionado sobre seu privilégio, fica incomodado. Questionado. E aí, para terminar, eu queria trazer alguns fatos. Teve uma das discussões do para que serve as pesquisas sobre favelas, foi temático. E aí era privilégios e racismo. Foi lá no Borel essa discussão. E aí a gente discutia a questão dos privilégios e tudo mais. E aí, boa parte das pessoas, né, tinha favelados, mas tinha muita gente, pesquisador da classe média, né, com grana, e falava assim, né, pegava o microfone. Eu moro em Botafogo, sou classe média, reconheço meu privilégio. Beleza. Aí, no final do evento, o que acontece? Eu fiz um texto sobre isso. Lembra de que privilégio não é só reconhecer? É praticar? Acabou
o evento sempre para que serve as pesquisas, a gente termina na mesa de um bar. E a gente foi para a mesa do bar. Chegando lá, fomos tomar nossas cervejinhas, para lá, para cá, para cá. No final, a pedida da conta. Beleza. Aí tinha umas 20 cervejas. E aí no texto eu mapeei, mapeei a partir do que as pessoas se colocavam quanto. Então tinham 4 negros, né? Não fui eu que disse que era negro, mas assim, as pessoas se colocavam quanto negro. Tinham 4 negros, 2 mulheres. Desses 4 negros, 2 trabalhavam numa ONG, 2 trabalhavam em ONGs de forma precarizadas, né? Um outro trabalhava numa empresa de call center, né, com salário baixo, e tinham 4 pessoas privilegiadas. Na hora de pagar a conta, se coça daqui, se coça dali, tá lá, todo mundo bebendo da mesma forma, vem a conta. A conta foi dividida por igual? Deveria ser dividida por igual? Puxamos a conta e quem, né? Porque aí, favelado, né? A gente que já está acostumado mesmo, a gente, né, gosta dessa coisa. A gente foi e pagou a conta. Quem não tinha dinheiro é que deu mais dinheiro. Os privilegiados foram que deram menos dinheiro. E eu termino aqui a reflexão falando dessa questão do privilégio. Privilégio não basta ser reconhecido. E privilégio é enfrentar questões materiais. E se você tem dinheiro que é fruto de uma herança, né, do processo do escravismo que teve no Brasil, você agora tem que compartilhar esse dinheiro. Tem uma panafricanista americana do Black Lives Matter que fala assim: o branco quer participar das nossas manifestações. Aí a gente faz um ratatá para botar um combustível. Ele quer dar a mesma coisa. Nada, pô. Ele dá o carro dele, dá a gasolina, ele tem que dar tudo, pô. Porque aí ele está começando a dividir os seus privilégios. Não é dizer que só reconhece os privilégios. Então, assim, são essas reflexões que no Pra Quem Serve as Pesquisas sobre Favelas a gente tem feito. Tem provocado. Tem muita gente que começa a se mexer na cadeira. Eu adoro quando eu vejo os corpos se mexendo na cadeira. Ai, né? Se doer. Né? Dói, né? Agora imagina isso, né, para os não brancos, né, que moram aqui no Brasil. Isso é cotidiano. Para os favelados. Não é isso? Imagina isso. Então é essa a reflexão. E para terminar mesmo, porque meu tempo já está esgotado, esse encontro do Pra Quê Pesquisas, a gente vem construindo. Qual é o objetivo que a gente... Porque a gente nem tinha objetivo, a gente começou do nada. A gente está vendo que um dos objetivos desse encontro agora é disputar uma nova epistemologia. É disputar um novo conhecimento. Que é o conhecimento do Ronilson. Por isso que eu faço questão, eu brinco, mas não é brincadeirinha mesmo, não. É verdade. Eu quero ler o Ronilson Pacheco. Eu quero ler a Gisele Martins, que mora na Maré. Eu quero ler as pessoas, né, que historicamente são invisibilizadas, são violadas. E aí a gente pode criar uma nova epistemologia. E esse espaço do Pra Quê e Pra Quem Serve as Pesquisas sobre Favelas tem sido um espaço fraternal, que a gente tem colocado essas questões todas, né? Mas para construir uma nova epistemologia. É possível. Existe, né? Existe uma visão de mundo que não é essa que a gente aprende numa universidade branca, majoritariamente branca, como a PUC, como a UERJ, como a UFRJ, né? E aí a gente precisa construir. E não quero dizer, ao construir uma nova epistemologia, que essa epistemologia vai ser melhor do que a outra. Eu só estou querendo pautar que tem a epistemologia ocidental cristã, mas pode ter epistemologia do favelado, do preto, né? Pode ter,
deve ter, a partir dessas vivências, a partir da ancestralidade, a partir da vivência comunitária. Isso é conhecimento, né? Quem dividiu conhecimento, conhecimento popular e conhecimento científico, de onde que vem isso? A gente tem que se perguntar. Obrigado. Obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Natânia, aluna aqui do departamento e representante do Nuvem Negra. Gente, boa tarde. Falar em Nuvem Negra, né, seria legal ter na placa Natânia Luiz Coletivo Nuvem Negra da próxima vez, se possível. É importante marcar esse lugar. Porque ou é IRI ou é Coletivo Nuvem Negra, né? Bom, acho que a minha presença aqui hoje é para falar desse lugar também, né, do Nuvem Negra, da experiência aqui na PUC. E eu não vou falar agora do como ele se formou. Acho que tocando principalmente na questão do racismo na universidade, a gente pode tocar melhor o que é o Nuvem Negra, o que ele desenvolve o trabalho. Acho que uma coisa principal que o Francesco já tocou e que é muito importante para a gente falar de racismo na universidade é como o racismo se expressa, né, a partir da instituição. Porque a gente sempre pensa o racismo como uma relação dual, uma relação interpessoal, e a partir do momento que ele vai se definir nas estruturas sociais que a gente tem, ele passa a ser um racismo institucional. E eu acho que para a gente que tá passando, né, por essa experiência de estar confrontando ele, a gente precisa levar em conta todas as faces que ele toma, né? Para os alunos negros aqui da PUC, a gente percebe quais são as facetas. Por exemplo, a gente vai pensar que, legal, a gente está na universidade, a gente conseguiu acessar aquela história de somos dos primeiros, da família e tudo mais. E aí a gente tem trajetórias de pessoas que vêm de São João de Meriti, de Manguinhos, da Maré, de Volta Redonda, para estar aqui dentro desse lugar que é a PUC na Gávea. E no primeiro momento, a primeira coisa que a gente consegue captar é o choque de estar num espaço como esse que a gente nunca pensou ser possível, um espaço majoritariamente branco, em que você pode até não ter percebido até o momento de entrar aqui que você era negro, mas quando você está aqui você percebe a diferença. Muitos vão dizer que é uma diferença socioeconômica, mas eu acho que esse não é o principal matriz, né, do problema. E por, né, vir desses outros lugares, que não a Escola Parque, que não o PH, que não o Colégio São Bento, por exemplo, a gente está sozinho. E isso é muito difícil, você encarar esse outro lugar totalmente deslocado da sua realidade sozinho. E começa a acontecer esses processos de violência. O que eu acho que a melhor coisa que expressa tudo que a gente passa aqui é violência. Todo dia, de várias formas diferentes. E no momento que a gente toma consciência, né, disso, uma das coisas que a gente precisa fazer é denunciar. Mas nesse momento que a gente está sozinho, a gente não tem força, e a gente sempre vai achar que nunca não é isso, que não foi dessa forma, que talvez ele não falou por causa disso, ele falou por outra coisa, foi só um conselho, um toque, nunca foi porque ele está sendo racista com você. E isso é uma coisa que vai ficar explícita quando você tenta pensar em mecanismos de denúncia do racismo. Quem vive em universidade, quem é universitário, principalmente a gente que está aqui na experiência da PUC, a gente sabe que a gente não tem onde denunciar o racismo. Onde a gente vai para procurar denunciar isso? A gente pode pensar, porque tem uma ouvidoria. Ok. A gente, na experiência do coletivo, sabe que a ouvidoria é usada, que os casos são explicitados, são levados à justiça e os professores continuam nas mesmas posições diante da denúncia. Os professores nunca são responsabilizados pelo que eles fizeram.
Então, essa é a primeira faceta, né, da reprodução desse racismo institucional, que os mecanismos ou existem e não funcionam, ou eles não existem. E aí você internaliza essa violência que você está passando e segue adiante, tendo que enfrentar essas trajetórias de cruzamento da cidade, de dificuldade socioeconômica para estar ocupando esse espaço, para além dessas violências que você sofre dentro de sala de aula. E essas outras violências que eu disse que a gente passa, a gente pode chamar de violência simbólica, que é essa questão de estar todo o tempo sendo expulso do ambiente. A gente está aqui dentro desse lugar e a gente tem que passar, às vezes, o dia inteiro. Cursos são integrais, ou são uma aula de tarde, 3 horas, outra às 6. E aí você precisa almoçar, você precisa lanchar. É um pouco difícil para alguém que tem que pegar, às vezes, 2 ônibus, ou um ônibus para ir, para voltar, e tem que pagar um salgado de R$6, um bandejão de R$8 todo dia. Como é que você consegue, né, fazer com que isso tudo funcione, entrar dentro de um ônibus, passar 2 horas no trânsito, voltar para casa, ter a leitura feita igual o teu colega de classe que mora a 20 minutos de bicicleta da PUC, não tem nada para fazer o dia inteiro, pode estudar plenamente e você precisa ainda chegar em casa, ajudar a mãe, talvez trabalhar, talvez ajudar algum outro colega. Então, essa violência simbólica que a gente sofre aqui dentro é uma forma de expulsão, que significa, né, a tradução da composição do espaço, né, de para quem ele é feito. A gente sabe que ele, no fim das contas, é feito para pessoas brancas, que têm essa facilidade de estar aqui, que têm esse privilégio de ocupar um lugar privilegiado que é a Zona Sul, que está próxima, que te proporciona deslocamento fácil, que te proporciona não estar em contato toda hora com as milhares de violências de quem está morando dentro da Maré, quem está morando no Jacaré está passando. Então, isso vai criando, principalmente, uma afetação na forma como você consegue traduzir isso tudo para dentro de sala de aula. Porque eu não sei, assim, quem consegue, mas sair de um tiroteio e entrar na sala, eu acho que atrapalha um pouco, né, para assumir qualquer discussão possível, para tentar articular autores, para pensar em textos. Eu acho que fica um pouco complicado. E aí acontece uma coisa que é muito importante a gente discutir, não só para alunos negros, mas principalmente porque a gente tem algumas coisas que vão se entrecruzando nesse caminho, que é aquela angústia. A gente fica assim, poxa, mas eu não consigo. Por que, ai, nossa, chega na sala de aula você se sente incapaz? Porque o meu colega de sala sabe falar do Hegel, do fulano, do Beltrano, e você fica assim, cara, não consigo. Minha cabeça não tá aqui, minha cabeça não tá pensando, tá no Hegel, mas tem o Hegel e eu vou chegar em casa, vai ter tiro, e aí eu tenho que pensar na minha mãe que tá sem trabalhar, eu tenho que pensar, eu tenho que me formar logo para poder ter dinheiro. E aí vira aquele ponto, né, que a gente desenvolve a baixa autoestima acadêmica, e a gente pensa em desistir várias vezes. A gente vai sofrendo, né, com todas essas violências que vão passando no nosso corpo. E, para além disso, a gente percebe o epistemicídio, que é a negação dos conteúdos negros dentro de sala de aula. Você vai abrir uma bibliografia de um curso e vai ter sempre aqueles clássicos de autores brancos, eurocentrados, que estão discutindo, mas eu preciso falar do outro, e você é o outro, aí você fica, ele quer falar de mim, por que ele quer falar de mim? Tipo, que ele não está se vendo, ele não está vendo que o que ele está construindo está fazendo com que eu sinta essa violência diária, todo dia. Ele fala do deslocamento, de precisar construir um olhar, e ele não constrói. Ele continua reescrevendo a história dele, exotizando a minha presença, e ele não percebe que toda vez que ele escreve isso, ele continua me exotizando e me colocando num lugar subalterno, que é uma palavra que o pessoal gosta, subalterno. Então, quando a Celi Carneiro vai falar, né, desse epistemicídio, a gente percebe quanto afeta a falta, né, de intelectuais negros que estão discutindo coisas que aproximem a gente da academia, né?
como o Fran Sérgio falou, poxa, por que eu não posso pensar em pensamento social brasileiro e botar o Abdias para falar sobre isso? Por que eu não vou usar o Guerreiro Ramos, a Lélia Gonzalez? Onde está o gap aí que eu posso exaltar milhares de vezes, usar como pensador social o Gilberto Freire, o Oliveira Viana, mas e aí o Guerreiro Ramos às vezes não cabe, porque, né, ele não está fazendo uma análise completa, né, da sociedade. Não é uma análise completa, é uma análise que denuncia. É uma análise que lá em 62 está falando que o branco é neurótico e ele não quer se ver, e por isso ele está produzindo uma narrativa que não desloca, que sempre vai exotizar aquela pessoa, que sempre vai botar aquela pessoa naquele lugar. Então, daí que vem, né, a gente começa a debater a importância da valorização das escritas e dos professores negros dentro de sala de aula. Porque Estevão pode estudar melhor nisso, depois ele fala para vocês, se vocês quiserem. Existe uma autora que vai falar da afetação que os alunos negros sentem ao se contrapor, né? E qual é a afetação do professor na posição dele ao passar um conteúdo. Mais tarde a Maria Aparecida Bento vai falar vai fazer uma pesquisa, né, sobre a branquitude, analisando principalmente profissionais de RH. E ela vai constatar que esses profissionais de RH, eles sempre vão empregar pessoas que sejam racialmente, sejam seus pares raciais. Como esses contratadores de RH, né, geralmente são brancos, a gente sabe por que preto não entra nesses espaços. Então a gente sabe que o professor fala muitas vezes que não olha para a cor do autor, mas na hora de usar ele na bibliografia, sabe muito bem que ele é preto. Quando a gente vai denunciar, fala assim: ah, tem esse autor X que discute questão de educação em sala de aula. Ah, mas essa autora não é negra, né? Ela é branca. Então, na hora de colocar, ele diz que não sabe. Mas na hora que a gente acusa, ele sabe muito bem que a autora é branca ou que é negra. Então, essas são as perversidades que eu acho que a gente precisa muito entender, assim, que acontecem quando a gente vai contrapor, né, alguns lugares. E aí, a partir disso, eu venho trazer a experiência do Nuvem Negra, que eu não sei se todo mundo conhece, mas está muito bem ambientado com a história, mas o Nuvem Negra ele nasceu em abril de 2015, e ele partiu exatamente dessa necessidade do epistemicídio. A gente, quando teve contato numa celebração da Lélia Gonzalez, a galera descobriu que a Lélia foi diretora do Departamento de Ciências Sociais aqui da PUC, no começo da década de 90, e que ela é uma autora que era sequer citada dentro do curso. Isso há 2 anos atrás. E a gente ficou assim, mas o que acontece? Sabe? Por que a gente está aqui estudando um cara como... Tem um cara aqui no Departamento de Ciências Sociais. O Freire está no... Da Mata. O da Mata, pois é, o da Mata está aqui dando aula e ele está na bibliografia de milhares de cursos. Tá, inclusive no DRI, mas a gente não está discutindo a Lélia, que já morreu e deixou um legado muito importante para dentro dessa universidade. Então, qual é a diferença, né? Qual é desse professor que disse que não está olhando a cor, mas que na hora de escolher, de botar no currículo, ele não quer? Ele acha que não precisa. Então, essa afetação que esse professor sente vai colocar a gente diretamente na discussão da branquitude, né? De como essas estruturas são criadas por pessoas brancas, pensadas para pessoas brancas, e é por isso que a gente sofre essas violências enormes aqui dentro da universidade, que para eles nunca é nada, que para eles é vitimismo, que para eles é alter ego do Nuvem Negra. A gente está com o ego muito inflado, a gente precisa baixar a bola, porque não tem necessidade. Fala de um professor, coordenador, já aqui dentro da PUC. E que na frente das pessoas se coloca, né, como um parceiro. E o que a gente mais tem aqui dentro é isso, parceiro. Que fala, que quer descolonizar, que quer deseurocentrar. Mas aí na hora que você chega e fala, então, será que não seria legal você impor um autor ou discutir isso de uma certa forma? Se você tem outras estratégias para isso,
a pessoa fala, ah, mas é uma dificuldade acadêmica, né? O currículo não é pensado dessa forma, então é uma deficiência minha. Pô, eu tenho certeza que lugares como o próprio IRI ou outros departamentos aqui da PUC são formados por doutores, a maioria, ou doutorandos. Então, acho que, pô, na condição de doutor, foram-se aí, né, quase 10 anos fazendo pesquisa. Se você está doutor e não consegue fazer pesquisa para achar autor negro, eu acho que está deficitário mesmo. Assim. Acho que está precisando fazer de novo o negócio do doutor. Porque não consegue abrir o Google, né? A gente está abrindo o Google aberto aí, achando um monte de link de vídeo hackeado, um monte de coisa. E consegue ler um monte de coisa, consegue achar a Sata Shakur, sabe? A gente consegue... Porra. Então, acho que está faltando um pouco, assim, de vontade, talvez, né? De querer se mexer para mudar um pouco o cenário que está sendo feito. E muitas vezes os argumentos que a gente ouve são que alguns autores negros ou escritores negros não existem. E aí vem justamente dessa falta de vontade, né, de procurar, de você querer se colocar. E isso é justamente uma escolha política. É uma escolha ideológica de não querer deslocar o seu lugar, de não querer abrir o seu curso, não querer ceder seu espaço para que outras narrativas sejam postas, sejam colocadas e sejam contadas. Isso é somente uma escolha, que continua sendo para construir o pacto da branquitude. Ao meu ver, continua sendo isso. E aí essa discussão vai calhar diretamente na descolonização do pensamento, né? É uma discussão que a gente tem relativamente recente, né, para mim. Dentro do curso de RI a gente tem bastante contato com isso a partir de um certo momento. Só que às vezes fica muito na teoria, assim, né? A gente sente essa falta de realmente colocar, a se pensar e se propor a realmente construir um lugar em que essa descolonização seja feita. Não é só você botar lá na bibliografia Ramos e pronto, e acabou. Você vai discutir uma aula desse cara e nada mais dele vai ser dito ou vai ser colocado. É você começar a subverter o sistema a partir desse lugar. É você começar a botar esse autor negro como agente. Não só como espectador, não só como um ponto de vista que pode ser problematizado, que pode ser crítico e ponto. E aí, uma outra coisa que eu queria falar, que talvez não tenha muito a ver com isso, mas que é uma coisa que aconteceu até no meu Facebook, e aí a gente pode mostrar também depois, quando a gente divulgou o curso Branquitude, né, que o professor Lourenço vai dar. Que o debate racial ele é tão raso no Brasil que quando você vai falar branquitude, as pessoas acham que é uma ofensa, né? Fala assim, nossa, isso é racismo. Nossa, mas isso é estranho, eu não entendi o que você quis dizer com isso, né? E aí você vai explicar, olha, é racialização do sujeito branco, é você entender que o branco também é raça. Aí a pessoa até te exclui, né? A pessoa cancela a conta do Netflix, porque a pessoa não quer. Não quer, mas não quer saber disso, eu não quero ouvir isso. Né? E eu achei um termo muito legal aqui no livro da Assata, que ela trouxe do Malcolm X, que ele construiu, né, o conceito de tricknology, que é como né, o discurso é feito de uma forma tão bizarra assim, que às vezes a definição é como a mente pode ser distorcida e manipulada para acreditar que o inimigo é a vítima e a vítima é o inimigo. E aí a gente vira racista reverso, assim. A gente está pegando e está, né, oprimindo o branco. A gente está dizendo que, nossa, você tem que ser consciente racialmente. Você tem que entender que seu lugar de privilégio está sendo violento com a pessoa. Só pelo simples fato de você não chegar no teu amiguinho e dizer, olha só, fulano, você está sendo racista. Olha só, fulano, isso aqui precisa mudar. Simplesmente por esse fato. O cara acha que você é racista reverso. Porque você quer continuar, você diz, né, pra fora. O seu discurso é muito bonito quando você escreve, que você quer mudar, que você quer descolonizar, mas você continua mantendo o mesmo lugar. Então eu acho que, enfim, o professor Lourenço tem um aulão para dar.
O meu lugar aqui é pontuar, né, essa ação do Nuvem Negra. Tem muita coisa para falar, tem nossa ação dos departamentos também, na construção de disciplinas que coloquem os autores negros como principais teóricos, principais narradores das disciplinas. A gente já tem conseguido, o departamento de RI construir uma disciplina com a gente para isso, a partir de uma demanda nossa. E essa tem sido a nossa luta aqui dentro, apesar de todas essas outras violências que a gente continua passando aqui e que se repetem, se renovam a cada dia e que visam, basicamente, né, manter esse lugar da branquitude, esse lugar de privilégio que a gente tenta combater todo dia, de todas as formas que a gente consegue. Obrigada. Então, boa tarde a todas, a todos. Prazer estar aqui. Francérgio, com a Bruna, com a Nathalie. Vocês aqui conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Prazer estar aqui com vocês. A partir de amanhã eu vou dar um mini curso sobre branquitude e outros temas. Um prazer conhecer o Nuvem Negra, que nós começamos a conversar e eu estou aqui presencialmente. Quando eu recebi esse convite para participar dessa mesa, até por ser um espaço de militância, eu me senti muito feliz em estar. E ao participar dessa mesa, depois dessas falas, eu praticamente não teria nada a dizer, porque eu estou totalmente contemplado, né? Mas, né, vamos dizer alguma coisa para dizer que eu não vim aqui pagar um pouco a condução. Racismo, branquitude e universidade. Eu acho que a Nathalie, ela definiu bem racismo, branquitude e universidade, o que tem a ver o tema dessa mesa, dessa palestra. O que tem a ver racismo, branquitude e universidade. A Nathalie já definiu. A universidade é um lugar onde os brancos se sentem bem. E a universidade, até pela palavra universidade, é um universo. A gente podia falar pluriuniversos, muitos universos. Então, a universidade, ela poderia ser pluriuniversos, não apenas universo, e poderia ser um lugar onde todos possamos nos sentir bem. Se a gente for falar dessa dualidade branco e negro, a universidade podia ser um lugar onde tanto o branco quanto o negro se sinta bem, ou outras pessoas. Lélia Gonzalez. A gente vai estudando. Uma das minhas últimas notícias, soube que um ativista, que é o Hamilton Cardoso, ele também já falava de branquitude nos anos 70, algo que eu não sabia, que eu fiquei sabendo através da dissertação de mestrado da Joyce Lopes, que é algo que já havia sido me alertado, mas a Joyce Lopes coloca isso com força. Aí nós temos a Lélia Gonzalez. Eu não tenho notícia que a Lélia Gonzalez fala de branquitude de maneira direta. Ela fala de branquitude de maneira indireta ao falar do negro. Ela fala do lugar do negro e fala do lugar do branco, mas ela não trata do branco dessa maneira central, como quem colocou realmente de maneira central foi o Guerreiro Ramos, e depois, com muita força, Guerreiro Ramos com muita força, e depois Maria Aparecida da Silva Bento, dois negros. Mas quem é Lélia Gonzalez? Lélia Gonzalez é uma pessoa extraordinária. Assim, academia, a gente valoriza o intelectual. A Lélia Gonzalez é uma intelectual extraordinária, brilhante. Hoje nós falamos em pós-colonialismo, que já está antigo, então a gente fala de decolonialismo. Mas Guerreiro Ramos já tratava dessas coisas, Lélia Gonzalez já tratava dessas coisas. Lélia Gonzalez, nós tratamos do negro ou do branco, e
ao Tratado Negro do Branco, nós colaboramos pela invisibilização da questão indígena. É algo que a gente vai falar amanhã. Mas a Lélia Gonzalez já não admitia isso. Ela já colocava o indígena em preocupações. Apesar de ela já tinha essa preocupação, mas de fato ela não tratou disso. Mas ela já chamava atenção. Nós temos que pensar na questão da mulher indígena, do indígena, ou dos povos originais, e nós temos que pensar não apenas o Brasil e a América Latina como um todo, porque nós esquecemos que o Brasil é América Latina. E por que nós esquecemos que o Brasil é América Latina? Porque nós brasileiros não nos sentimos assim. Nós não sentimos a América Latina. Nós nos sentimos melhor do que a América Latina. Nós somos melhores. E nessa nossa arrogância, nesse nosso perfil de arrogância, nosso problema é só com os Estados Unidos. E que tipo de problema que nós temos com os Estados Unidos quando nós expressamos essa arrogância? O nosso problema com os Estados Unidos, quando nós expressamos esse tipo de arrogância, é que nós não somos os Estados Unidos. Quando você tem uma postura arrogante. Então, a Lélia Gonzalez já falava, vamos pensar na América Latina, vamos pensar na questão indígena. Então, a Lélia Gonzalez é alguém que nós temos que resgatar. A Lélia Gonzalez é teoria obrigatória, é literatura científica obrigatória nas universidades brasileiras e nas universidades do mundo. É capaz das universidades fora do Brasil perceber a Lélia Gonzalez antes do que nós, como perceberam Maria Carolina de Jesus, como perceberam Milton Santos. Nós também percebemos Milton Santos. Mas nós, academia, mas a população de maneira geral ainda não conhece Milton Santos, que é um intelectual negro, geógrafo, um dos maiores pensadores do século XXI. Então, Milton Santos. Então, a universidade, falando de racismo, branquitude e universidade. Como é que a gente constata o racismo na universidade? Nós podemos constatar o racismo na universidade através de um conceito muito utilizado por nós, atribuído ao Carlos Rosenbaum, pesquisador branco e argentino, chamado desigualdade racial. Então tudo é uma questão social, e há diferenças sociais, há desigualdades sociais que têm a ver com a raça. Assim como há desigualdades que têm a ver entre ser homem e ser mulher. Então, a desigualdade racial está falando das desigualdades que têm a ver com a raça. Então, a gente constata isso através de pesquisa. Então, aí nós constatamos que numa universidade há uma desigualdade entre brancos e negros. Aí nós temos universidade pública e universidade privada, e universidade privada que é a PUC, que é a Pontifícia Universidade Católica, que é uma universidade privada diferenciada das outras universidades privadas, porque a Pontifícia Universidade Católica, ela também sempre valorizou a questão do conhecimento como saber de valor. Ou seja, na Pontifícia Universidade Católica, o conhecimento ele tem que ser um valor que não deveria rivalizar com o mercado. Ou seja, na Pontifícia você tem que ter um aprendizado de qualidade. Nas outras universidades privadas, de repente a qualidade ela vai sendo cada vez mais afetada pela questão do mercado. Obviamente que isso também chega na PUC, isso também chega nas universidades públicas, mas a Pontifícia sempre ela se equiparou às públicas no sentido qualidade da educação. E a Pontifícia Universidade Católica, ela também tem uma questão espiritual e tem uma questão, eu não vou para o lado espiritual, então eu vou para o lado ético. Ela tem uma questão, digamos, ético. Eu quero fazer o bem. Que é a questão da Universidade Católica. Quer fazer um bem à sociedade. Mudaram muitos papas, né? Então,
quem manda na Universidade Católica de maneira geral, em termos de várias burocratização, em última palavra, é o Papa. Em termos seria esse Papa, que é até esse Papa Francisco, que é um Papa que eu sou simpático. Eu não gosto de ser simpático a Papa, mas esse eu sou simpático. Né? Aliás, nesse contexto mundial, a pessoa mais à esquerda é um Papa. Né? Estados Unidos. Agora, nesse contexto mundial, em termos de liderança mundial do mundo ocidental, a pessoa mais à esquerda é o Papa Francisco. Eu sempre gostei de criticar o Papa, mas esse Papa Francisco, devido ao contexto, ele conseguiu até a minha simpatia. Então, a Pontifícia Universidade Católica tem essa questão também de fazer um bem, que é essa questão da espiritualidade. Então, qual é a matéria-prima de uma universidade? Educação. Qual o maior valor que se tem? É a própria educação, que é o conhecimento. Então, o mercado, ele não pode atrapalhar o conhecimento. E, se você tem um pensamento religioso, isso é um bem para a sociedade. É algo que a Universidade Católica tem, é algo que, digamos, a Universidade Pública tem, porque é público. Então, a educação é um bem que nós temos um direito nosso. É um bem. Educação é um bem que nós temos um direito nosso. Um bem que está cada vez sendo ameaçado pelo mercado. Porque não importa o bem, porque o bem maior é o dinheiro, que é a questão das universidades privadas. Não importa a educação. Se o professor doutor é mais caro, você contrata o mestre, porque o professor doutor é o custo. Então, digamos, numa pontifícia, digamos, numa universidade pública, se a gente poder constatar o racismo institucional, é através de pesquisa. Nós vamos fazer uma pesquisa, aí nós vamos descobrir que há uma diferença entre brancos e negros. Aí nós vamos descobrir que os brancos estão nas melhores posições. Nós vamos descobrir que os brancos ganham mais. Nós vamos descobrir isso. Nós vamos descobrir o racismo institucional através da pesquisa, através desse conceito de desigualdade racial. E como é que nós temos trabalhado esse conceito de desigualdade racial? Nós temos trabalhado esse conceito de desigualdade racial como desvantagem para o negro. Nós trabalhamos com o Carlos Rosenbaum em 1978, em 1980. A desigualdade racial, ela é uma desvantagem para o negro. Só que falta o outro lado da moeda. Falta falar que a desigualdade racial, ela é uma vantagem racial para o branco. O próprio Carlos Rosenbaum, ele pega branco, negro e fala sobre a desvantagem para o negro e não problematiza a vantagem para o branco. Aí entra essa ideia de branquitude. A ideia de branquitude, a identidade branca ou identidade racial branca. Quando a gente fala branco, a gente já pressupõe que branco, ele significa etnia e raça, significa aquilo que nós chamamos de pertencimento étnico e racial. Então, quando a gente escreve identidade racial branca, a gente está, com a palavra racial, a gente está enfatizando isso. Mas só o termo identidade branca já daria conta. Então, com essa ideia de vantagem para o branco, por nós não problematizarmos, a gente não problematiza esse lugar. Esse lugar que a maneira de eu manter esse lugar, de eu manter essa vantagem, é que eu não seja visibilizado. A maneira do branco ele manter a sua vantagem racial
é ele aparecer se escondendo. Como é que o branco aparece se escondendo? No livro de história, a história do Brasil, a história ocidental, é a história do branco, não com esse nome. História do imigrante, história do europeu, a história das grandes conquistas, a história da Segunda Guerra, mas nunca o branco aparece. O negro aparece especificamente, ou não, o branco aparece especificamente. Então o branco não aparece, mas ele é o protagonista da história. Ele é o colonizador, ele é o civilizador, ele é aquele que vai levar o evangelho, mas a categoria raça, o branco não aparece. Então, a maneira do branco aparecer, a maneira do branco se manter é: eu estou em todas as partes, mas o meu nome não é nomeado. Eu estou em todos os lugares, mas não a palavra, não aparece, eu não apareço como o quesito raça, como o quesito etnia. Por quê? Porque esse quesito raça, esse quesito etnia é para o outro. E eu sou eu. Eu defino o outro. É aquele livro do Eduardo Said, O Orientalismo. É o Ocidente que define o Oriente. É o branco que define o negro. E a história? A história também é contada, pode ser contada pelo historiador negro. Ou por qualquer historiador não branco. Isso não importa. Não importa quem conte a história, desde que a perspectiva seja uma perspectiva branca. Então, essa questão de você pensar a branquitude é uma maneira de você nomear, de você, que é o que a teoria e a epistemologia feminista faz. Essa ciência, ela não é universal. Essa ciência é masculina. Aí, quando a gente foca a branquitude, a gente fala: essa ciência, além de masculina, é também branca. É uma ciência masculina e branca que serve como vantagem para a masculinidade e para a identidade branca. Quando você pensa na universidade, quando você define, quando você nomeia, puxa, as pessoas que estão nos postos de poder são brancos, as pessoas que estão, 5 minutos, as pessoas que estão nos postos de poder são brancos, aí vai na universidade com as suas burocracias, aí vai passar aquela ideia: é porque o não branco, ou vamos dizer um negro, ele não está preparado para exercer postos burocráticos e administrativos. E na medida que só os brancos exercem esses postos, só eles ficam preparados. Então, existe uma coisa que um ser humano é capaz de fazer que o outro não é capaz de fazer? Não. Então a universidade, ela reproduz essas coisas, fala: não, ele não está lá porque é branco. Ele está lá porque ele é o melhor, ele é um técnico, ele é o melhor técnico. Só que o negro nesses postos burocráticos das universidades acaba nunca se tornando técnico, porque na universidade você aprende todas as funções como na vida. Então há certas coisas que só o branco aprende, e quando o negro aprende, apenas uma exceção. Ele é uma exceção para depois que continue esses cargos sendo ocupados pelos brancos. Eu gostaria de dialogar algumas coisas que eu ouvi aqui dos colegas, assim. Eu venho estudando branquitude, digamos, desde 2002, influenciado pela Maria Aparecida da Silva Bento, naquele livro Psicologia Social do Racismo, onde ela escreve
o artigo Branquitude e Branqueamento, um artigo muito bom. E, então, essa questão de branquitude, quando a gente fala de branquitude, causa um incômodo nos brancos. E por que esse incômodo ocorre? Porque quando a gente fala, vamos falar de relação racial, vamos falar de racismo, aí o foco é no negro. Aí foca no negro, e o negro, por ter sido sempre focado, ele já está meio que acostumado com esse foco. Agora vamos falar de racismo e focar no branco, aí ainda não há esse costume. Algumas verdades que são duras de ouvir causam incômodo, e também é natural que quando você fale de branco, há brancos que saiam da sala. Isso faz parte do processo, faz parte do processo de aprendizado. Branquitude. Branquitude é identidade, é uma construção social. Ser branco é algo que nós construímos socialmente, assim como ser negro é algo que nós construímos socialmente. Nós construímos socialmente, o branco se construiu socialmente com uma característica que ele é mais belo e mais inteligente do que o negro. Mas, assim como ele se construiu assim, ele pode se reconstruir, porque é uma construção social. E você pensar a branquitude colabora para isso. Por isso que, no mini curso que eu darei amanhã, falarei de várias coisas, a gente fala de branco, a gente fala de branquitude. Mas a ideia do que é ser branco é anterior à ideia do que é ser branquitude. Então a gente vai falando de branco, e veio falar de branquitude depois. Então, o que é ser branco? Pensando em Frantz Fanon, que é um autor importante que vocês leiam Frantz Fanon, importante que vocês leiam Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Guerreiro Ramos, só alguns que me veio, Maria Aparecida da Silva Bento, mas Frantz Fanon. O branco é uma construção colonial. O branco ele se constrói na medida que ele se encontra com o outro. Então, eu me encontro com o outro, e eu que tenho a voz, e eu que tenho a força política. Então eu digo que eu sou um ser de valor. Ótimo, eu sou um ser de valor. Só que eu sou um ser de valor com o seu desvalor. O meu valor se faz com o seu desvalor. É a mesma construção do que é ser homem e do que é ser mulher. Uma concepção ocidental, essa lógica ocidental. O meu valor se faz com a sua desvalorização. O homem é um ser superior à mulher. O valor dele se faz com a inferioridade da mulher. Então isso é uma concepção colonial, que eu chamo de concepção colonial. Mas nós podemos caminhar para uma concepção moderna. E a gente podemos caminhar para uma concepção moderna a partir da crítica da concepção colonial. E talvez a crítica se faça no seguinte sentido que os próprios negros fizeram. Os negros, o que é ser negro? Ser negro é uma construção do branco. A ideia do que é ser negro. Porque o branco se construiu e construiu o negro. Eu sou um ser de valor e o negro é um ser de desvalor. Isso é tudo concepção ocidental. Isso é tudo ocidentalismo, ocidentalidade. Então, aí o negro se reconstruiu. A reconstrução do negro, quem veio do movimento negritude francês, 1933, termo cunhado por Aimé Césaire. O que é negritude? Negritude é um negro com valor. Então, eu sou um negro, eu pego o conceito negritude, a ideia de negritude, eu colo esse conceito negritude, a ideia de negro, e reinvento esse conceito. Eu positivo esse conceito. Então, o negro que se valoriza, isso é algo a partir de 1930, isso é algo muito recente. Então, o conceito de negritude colado no conceito de negro, você reinventa o conceito de negro. Então agora o negro, com o conceito
colado com o conceito de negritude, ele é um ser de valor. O negro com o conceito de negritude, eu sou um ser de valor sem desvalorização do branco. A crítica, pensar a branquitude e tendo como exemplo o caminho dos próprios negros, que é essa ideia, a sua construção histórica da negritude, é um direcionamento para os próprios brancos, no sentido de criticar o que é ser branco, a ideia de branco, reconstruir para que eu seja um ser de valor, eu sou um branco, um ser de valor, sem o desvalor do negro. Aí a gente coloca isso para homem e mulher. Eu sou um homem, um ser de valor, sem a desvalorização da mulher. Eu acho que eu vou ficar por aqui hoje, isso daí é só... A gente trabalha um pouco mais amanhã. Okay?